Você já parou para pensar nas diferentes crenças dentro do cristianismo, muitas até opostas derivadas de um único livro? No caso, a Bíblia? Você já se questionou por que algumas pessoas chegam a conclusões tão diferentes, mesmo lendo o mesmo texto? Esta é uma questão importantíssima e uma das respostas para ela é que há muita gente que lê o texto bíblico fora de seu contexto. Assim, elas acabam fazendo o texto dizer o que ele nunca quis afirmar. Vejamos um exemplo disso no capítulo 2 do livro de Lamentações. O verso 6 é lido de duas formas dentro do cristianismo. Uns afirmam que ele é uma prova de que o sábado foi abolido por Deus, ao passo que outros declaram que o texto está valorizando a importância do sábado. Vejamos o texto em questão. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação de sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Agora que já lemos o texto, vamos analisá-lo contextualmente. Para isso, 3 perguntas básicas são necessárias para se contextualizar um texto da Bíblia. Elas são: quem escreveu o texto? Quando escreveu o texto? E por que escreveu o texto? Vamos por parte. Quem escreveu o texto foi o profeta Jeremias, judeu, portanto guardador do sábado. Ele escreveu no contexto da destruição de Jerusalém por Babilônia. O cenário era de extrema tristeza. O rei foi preso e teve os olhos vazados. O templo foi saqueado e queimado. O povo foi levado cativo e o restante foi espalhado por outros países. Então, quando Jeremias escreveu o capítulo 2 do livro de Lamentações, ele falava de uma cidade em ruínas, onde não havia mais festas, não havia mais templo, não havia mais rei. Por isso, não havia mais guarda de sábado. Além disso, o texto está falando de várias coisas boas que o povo perdeu no contexto do cativeiro, inclusive a oportunidade de guardar o sábado. Ou seja, o sábado está na lista de coisas boas que foram perdidas. Porém, vale a pena lembrar que este contexto foi bem específico. Depois que o povo retornou do cativeiro, o templo foi reconstruído, as festas foram comemoradas novamente e o sábado voltou a ser observado. Desta forma, o contexto do livro de Lamentações não fala de uma mudança de lei em relação ao sábado, mas apenas descreve um momento de tristeza em Jerusalém, no qual não havia celebração religiosa no templo. Então, o texto de hoje é um bom exemplo da importância de lermos os textos bíblicos dentro do contexto correto. Afinal, o interessante diálogo afirma: um texto fora do contexto se torna um pretexto para se alterar o texto.